Quando a gente fala de fenômenos ondulatórios, a gente está falando, propriamente dito, de como é que uma onda vai se comportar em determinadas situações. O primeiro fenômeno que a gente vai observar, que a gente vai falar, é sobre a reflexão. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Aqui a gente tem uma corda e ela está presa numa parede, tá bom? E ela está presa de uma forma que a gente pode dizer que essa corda está fixa na parede, ela não está frouxa. A gente prendeu bem essa corda ali e ela está bem fixa. A gente sacudiu essa corda ali em movimentos, né, de vertical, né, deu aquela sacudida na corda. E como a gente sabe, essa corda ela vai criar algumas ondulações que vão em direção a essa parede. Bom, então a velocidade que essa onda vai se propagar vai ser sempre da esquerda para a direita em direção a essa parede. A partir do momento que essa onda, né, bater aqui nessa parede, tá, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer um fenômeno que a gente chama de reflexão. Tá? Ela vai refletir, vai bater e vai refletir em direção oposta. Como essa corda está presa na parede, o que vai acontecer aqui é o que a gente chama de inversão de fase. Tá? Essa onda que inicialmente estava virada para cima, ao bater nessa parede, vai haver o que a gente chama de inversão de fase e ela vai se propagar em direção oposta, tá vendo? A onda que antes estava virada para cima, ela vai se propagar em direção oposta e seguindo em direção contrária. Tá? É isso que acontece com uma corda presa numa parede, se ela estiver com uma das extremidades fixas, presas, como a gente pode observar nessa primeira imagem aqui, figura 1. Corda com extremidade fixa, pulso refletido com uma inversão de fase. Tá? Sempre vai haver inversão de fase nesse caso. Não, é muito importante não esquecer disso, tá? Tem muita questão pegadinha com esse tipo de situação aqui. Nesse segundo caso, acontece a mesma coisa, mas olha só. Que a gente tem uma corda, ela está presa na parede, tá? Só que ela está com uma das extremidades livres. A gente vai dizer que essa corda a gente prendeu ela aqui, mas ela está frouxa. Ela não está 100% presa, como a gente pode observar nessa figura 1. O que vai acontecer nesse caso? Essa onda, a gente propagou essa onda ali naquele movimento que a gente observou, mesma situação da primeira. Só que como a gente tem uma extremidade aqui, que ela tá, a gente pode dizer que é uma extremidade solta, essa onda ao se refletir, se tratando da reflexão dessa corda, não vai haver uma inversão de fase. Ela vai bater na parede e ao ser refletida ela vai seguir com a mesma direção. Então se essa onda está virada para cima, digamos assim, ao sofrer essa reflexão dessa onda também vai seguir com a mesma direção para cima. Não vai haver aqui uma inversão de fase, ela vai seguir com a mesma direção que ela estava, né, com a mesma orientação que ela estava antes de bater nessa parede. Então, nesse primeiro caso, há uma inversão de fase, e nesse segundo caso aqui, que a gente tem uma extremidade livre, tá, não vai acontecer isso. Ela vai seguir na mesma direção, então não há inversão de fase nesse caso. Então, esses aqui são os dois casos tratando de reflexão de ondas, tá? Que a gente costuma estudar muito tratando de fenômenos ondulatórios aqui. Isso é reflexão. Vamos falar um pouco sobre refração aqui. Quando a gente fala de refração de ondas, a gente está falando de uma propagação de uma onda que sempre acontece de uma corda para outra, ou de uma corda mais fina, que a gente chama de uma corda menos densa, para uma corda mais grossa, que a gente chama de uma corda mais densa, ou vice-versa. Então vamos ver essa primeira situação aqui. Olha só, a gente tem uma corda que ela é mais fininha, corda que a gente chama de menos densa. E ela está presa numa corda mais grossa, que a gente pode chamar de corda mais densa. Certo? O que vai acontecer aqui? Vamos imaginar o seguinte, ó, a gente sacudiu essa corda e ela vai formar aqui uma onda qualquer nessa corda mais fininha. O que a gente vai chamar de refração? A gente vai chamar de refração essa onda se propagando para essa corda mais grossa. Tá? Como a gente tem aqui o que a gente chama de refração, essa mesma onda que está virada para cima, ela vai se propagar para essa corda mais grossa na mesma direção. Então ela vai se propagar aqui também com essa onda virada para cima. Tá? Então ela vai se propagar aqui, ela vai se propagar nesse mesmo sentido. Essa corda aqui, que ela é mais fininha, se ela tiver com uma velocidade maior,
a propagação nessa onda para essa corda mais grossa, ela vai ter uma menor velocidade, ela vai ter uma diminuição de velocidade aqui, tá? Por conta da grossura dessa corda, tá? Então ela vai refletir aqui, ela vai ter uma refração aqui nessa corda mais grossa, tá? Vai bater aqui em uma parede, por exemplo, tá? E vai haver aqui também uma inversão de fase, tá? Legal? Então a corda mais fina vai se propagar aqui na mesma direção, mas a gente pode observar aqui, refrator. A gente vai ter essa refração aqui, bateu na parede, ela vai haver aqui uma inversão de fase nesse caso, tá? Da corda mais grossa para a corda mais fina. Então, mesma direção, vai acontecer isso daqui, e sempre vai haver uma diminuição na velocidade de propagação dessa onda, dessa corda mais fina para essa corda mais grossa. Isso acontece sempre da corda mais fina para mais grossa. Quando a gente tem uma situação diferente, vamos imaginar o seguinte aqui agora, ó. Aqui a gente também tem uma corda, tá? Só que a gente tem a seguinte situação aqui agora, a gente tem uma corda mais grossa presa numa corda mais fina. O que vai acontecer nesse caso? A onda, ela vai ter uma refração, tá? Na mesma direção. Então, se ela está virada para cima, ela vai ter uma refração também com a mesma direção aqui nessa corda mais fina, da grossa para mais fina. Então, se ela está virada para cima, ela também vai seguir na mesma direção para cima, tá? Só que ao ser refratada, né, ela não vai ter uma inversão de fase. Nesse caso aqui, ela vai refletir também virada para cima, tá? Então, se ela estava virada para cima, ela vai seguir na mesma direção aqui também virada para cima. Então, essa é a principal distinção entre essas duas situações. Na corda mais fina para a corda mais grossa, há uma inversão de fase na reflexão, tá? Ela vai seguir virada para cima, bateu, ela vai virar para baixo. E quando a gente tem de uma corda mais grossa para uma corda mais fina, isso já não vai acontecer. Ela vai aqui refletir na mesma direção virada para cima, tá? Então, essas aqui são as duas principais diferenças que a gente tem nesses dois casos. Certo? Corda mais grossa, mais densa, para uma corda menos grossa, menos densa. Podemos falar também um pouco sobre polarização. Então, olha só. Quando a gente fala de polarização, ocorre quando uma onda transversal vibrando em várias direções. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem uma onda, que a gente tem, por exemplo, que a gente encontra nas ondas aqui do Sol, né, nas ondas solares. O que acontece? Essas ondas, elas vão se propagar em direções, em todas as direções possíveis, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? E quando a gente tem uma polarização, a gente pode dizer o seguinte, que a gente vai ter essas ondas passando por um polarizador, e quando essas ondas passarem por esse polarizador, essas ondas elas vão se propagar na mesma direção, numa mesma direção linear. Então, olha só, aqui a gente tem as ondas do Sol, ela vai entrar aqui nesse polarizador, e elas vão seguir aqui na mesma direção, na mesma vertical. Se a gente tiver esse polarizador virado na horizontal, essas ondas também vão se propagar na horizontal. Um bom exemplo de polarizador, a gente pode dizer que são, por exemplo, os óculos solares, os nossos óculos de sol. A gente pode dizer que o óculos de sol ele vai minimizar esse efeito dessas ondas solares, e essas ondas vão entrar na nossa retina com uma certa polarização vertical ou horizontal, tá? Isso sempre acontece, né, se tratando de ondas como a luz, e ondas longitudinais isso não acontece, tá? Como por exemplo o som. Esse tipo de polarizador a gente já não vai ter, é apenas em ondas solares nesse caso, tá? Esse aqui é um exemplo de polarizador. Temos também algumas interferências de ondas. Quando a gente fala em interferência de ondas, a gente está falando nada mais nada menos quando duas ondas se encontram em algum momento. A gente diz que são ondas que superpõem. Então, olha só. Vamos imaginar essa primeira situação aqui. E a gente tem duas ondas, tá? E elas estão indo na mesma direção. Enquanto a gente tem uma onda menorzinha aqui, com uma altura menor, que a gente chama de A, que está indo para a direita, a gente tem uma segunda onda que ela tem uma altura maior, que está indo em direção oposta a ela, indo para a esquerda, tá?
as duas estão viradas para cima, como a gente pode observar nessa imagem. Quando a gente está falando de interferência, o que a gente pode observar? Que quando essas duas ondas se encontrarem em algum momento, já que uma está indo para a direita, está indo para a esquerda, em algum momento elas vão se encontrar, certo? A gente vai dizer que essas duas ondas aqui, vai haver uma soma dessas duas alturas, uma vez que as duas estão viradas para cima. Tá? Então vai haver aqui, por exemplo, vamos imaginar que essa primeira onda ela tem uma altura de 1 metro. E essa segunda onda aqui, que ela é maior, ela tem uma altura de 2 metros, por exemplo. Tá? Então a gente vai dizer o seguinte, que a partir do momento que essas duas ondas se encontrarem, vai acontecer isso que a gente está observando nessa imagem aqui. Vai haver uma soma dessas duas alturas. Bem, se uma tem uma altura de 1 metro e a outra tem uma altura de 2 metros, então, consequentemente, a altura que a gente vai ter aqui vai ser uma altura de 3 metros nesse caso. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de interferência construtiva. Tá? Sempre vai haver uma soma dessas duas alturas nessas duas ondas. Aí elas se cruzaram aqui, houve uma soma dessas duas ondas. Tá? O que vai acontecer depois? Como uma está indo para a direita e a outra está indo para a esquerda, elas vão continuar seguindo as mesmas direções que elas estavam anteriormente. Então essa onda aqui, que tinha uma altura maior, digamos de 2 metros, ela vai continuar seguindo com a mesma direção, e essa altura vai continuar com 2 metros. E essa altura aqui, que era uma altura de uma segunda onda menorzinha, ela vai continuar indo na mesma direção que ela estava aqui, só que com a mesma altura que ela estava antes, que é essa altura de 1 metro. Tá? Então ela só vai haver uma construção nessa onda no momento que elas se cruzarem aqui. Bem, se uma tinha 1 metro e outra tinha 2 metros, elas vão se cruzar, vai haver uma soma dessas duas ondas. Se cruzou aqui, né? E elas vão continuar seguindo na mesma direção que elas estavam anteriormente. Então essa onda que era menorzinha foi para a mesma direção, né, que ela estava indo. Então ela seguiu com a mesma altura que ela estava de 1 metro. E essa de 2 metros, que estava numa direção oposta, vai continuar com a mesma direção aqui, com essa mesma altura de 2 metros. A construção vai haver apenas no momento que elas se cruzarem aqui. Tá? Então isso é o que a gente chama de interferência construtiva. Sempre vai acontecer quando as duas ondas estão na mesma direção. Tá? Temos um segundo caso aqui, que é o que a gente chama de interferência destrutiva, que acontece quando a gente tem ondas em direções opostas. Ó. Nesse caso aqui a gente tem uma onda que ela está virada para cima, né, que a gente chamou aqui de A2, e a gente tem uma segunda onda aqui que ela está virada para baixo, que a gente chamou de A1. O que vai acontecer a partir do momento que essas duas ondas se cruzarem, uma vez que uma está virada para cima e a outra está virada para baixo? O que a gente vai ter aqui é o que a gente chama de interferência destrutiva, vai haver uma diferença dessas duas ondas. Então o que acontece? Se essa primeira onda aqui tem uma altura de 1 metro, e essa aqui tem uma onda, sei lá, de 3 metros, por exemplo, a partir do momento que elas se cruzarem aqui, o que vai acontecer? Vai haver uma destruição dessas duas ondas. A gente vai ter uma altura aqui que vai ser 3 menos 1, e a altura que a gente vai ter a partir do momento que elas se cruzarem vai ser de 2 metros. Tá? Não vai haver uma soma, vai haver uma subtração dessas duas alturas aqui. Tá? Se cruzou as duas ondas aqui, que é uma propagação desses 2 metros, como elas vão se propagar em direções opostas, ó, ela vai seguir, né? Cruzou ali 2 ondas, ela vai voltar com a mesma altura que ela tinha. Então, se essa altura maior aqui, dessa onda A2, ela tinha 3 metros, ela vai seguir com a mesma direção de 3 metros. E essa pequenininha aqui, que tinha uma direção de 1 metro, ela vai seguir na direção que ela estava indo, com a mesma direção de 1 metro aqui. Tá? Vai haver essa interferência destrutiva apenas no ponto que elas se cruzarem. Tá? Então, interferência construtiva, só para a gente relembrar aqui, ó. Vai haver uma soma dessas duas ondas, tá? Sempre que a gente tem onda na mesma direção, como a gente pode observar nessa primeira imagem, somou as duas alturas, se cruzou, elas vão seguir com a mesma altura que elas estavam anteriormente. Isso é interferência construtiva. E se tratando de interferência destrutiva, vai haver aqui sempre uma diferença, uma subtração dessas duas ondas. E sempre vai acontecer em ondas que estão em alturas diferentes, né? Enquanto a gente tem essa primeira onda aqui virada para baixo e essa segunda onda virada para cima. Vai haver uma diferença, né? A gente subtrai essas duas alturas e depois elas vão seguir na mesma direção que elas estavam anteriormente.
tá bom? Então, isso aqui é interferência construtiva, destrutiva. Façam esse resumo aí no caderno de vocês, tá? Expliquem o que é interferência construtiva. Expliquem o que é interferência destrutiva. Coloquem aí, explicando mais ou menos o que é uma polarização. Esse texto eu vou botar ali, tá? Coloquem o que é uma reflexão, né, de ondas, tanto se tratando em superfícies fixas e superfícies não fixas, como a gente pode observar nessas duas imagens, tá? Superfície fixa, vai sempre haver uma inversão de fase. Superfície não fixa, ele vai seguir na mesma direção, com a mesma direção de fase. Coloquem também a refração, né, de corda mais fina de uma corda mais grossa, de corda mais grossa para corda mais fina. Tá? Então, façam esses resumos aí. E depois disso, coloque esses exercícios aqui, que são uns exercícios de vestibulares, tá? Então, olha só, são todas questões de múltipla escolha para marcar verdadeiro ou falso. Nessa primeira questão aqui, olha o que a gente tem. A gente tem dois pulsos aqui, ó, dois pulsos A e B, são produzidos em uma corda esticada, que tem uma das suas extremidades fixas aqui na parede, conforme mostra a figura. Então aqui a gente tem esses dois pulsos, ó, o pulso A e o pulso B, que estão se propagando em direção a essa parede. Quando os dois pulsos se superpuserem, ambos os pulsos A e B terão sofrido reflexão na parede. Ocorrerá interferência. Então, o que ele está pedindo para a gente marcar aqui? O que vai acontecer quando esses dois pulsos se encontrarem? Tá? Essa corda está fixa aqui na parede. Tá? Vai haver uma construção de onda, uma destruição de onda. Então, marque a alternativa correta aqui de acordo com o que vocês acharem correto. Tá? Vai bater e vai se propagar. A partir do momento que elas se cruzarem, vai haver uma construção ou vai haver uma destruição, uma vez que essa corda está presa aqui nessa extremidade. Tá? Então, dei uma lida aqui, marque a alternativa correta. Essa número 2, ó. Uma figura 1 retrata em um dado instante uma corda na qual se propaga em sentidos opostos dois pulsos transversais de mesma forma, em intervalos, uma relação ao outro. Então, olha só, que a gente tem duas ondas, enquanto uma onda está virada para cima, a outra está virada para baixo, e elas estão vindo em direções opostas. O que vai acontecer aqui? Em algum momento elas vão se cruzar, certo? Isso aqui é o que a gente chama de construção destrutiva, né? Destrutiva, uma vez que as duas estão indo, enquanto uma está virada para cima, outra está virada para baixo, nesse caso. Tendo em conta o eixo transversal orientado representado na figura, com sentido positivo, e o de baixo virado para cima, com as velocidades A1 e A2. Aí ele está pedindo para a gente determinar aqui o que vai acontecer nesse caso a partir do momento que essas duas ondas se cruzarem. O que vai acontecer com essas duas alturas, uma vez que a gente tem a mesma altura, tanto nessa onda que está indo para a direita e nessa mesma onda que está virada para a esquerda. Então ele está pedindo para vocês explicarem aqui o que vai acontecer. A gente vai ver uma soma dessas duas alturas, a gente vai ter uma diminuição, elas serão nulas. Então tentem verificar o que está acontecendo e expliquem com as palavras de vocês o que está acontecendo aqui. Tá? Se vai ser uma onda construtiva, destrutiva, se vai haver uma soma, se vai haver uma subtração, se essa altura vai ser nula, tá? Uma vez que a gente tem a mesma altura aqui dessas duas ondas. Essa é a número 2. E nessa número 3 aqui, ó, a figura representa dois pulsos de uma onda, inicialmente separado por 2 centímetros. Então aqui a gente tem essa primeira onda com 2 centímetros e a gente tem uma segunda onda que ela está virada para baixo aqui, também com altura de 2 centímetros. A diferença, né, a distância entre essas duas ondas é de 6 centímetros nesse caso. Tá? E aqui ele está pedindo para a gente marcar verdadeiro ou falso de acordo com o que a gente está analisando aqui nessa imagem. Tá? E a velocidade de propagação delas aqui é de 2 centímetros por segundo. Né? Aí ele pede o seguinte, nesse primeiro caso, ó, inicialmente as amplitudes dos pulsos são idênticos e são iguais a 2 centímetros.
verdade, né? Aqui a gente tem 2 centímetros nessa primeira altura, e nessa aqui a gente também tem 2 centímetros. Essa aqui a gente pode marcar como verdadeiro. Aí vocês vão lendo aqui cada uma. Decorridos 8 segundos no pulso, continuarão com a mesma velocidade e forma da onda, inicialmente um do outro. Vem aqui e marquem como verdadeiro ou falso cada um deles. Tá? Então, lembrando que a velocidade de propagação aqui é de 2 centímetros por segundo, certo? 2 centímetros por segundo. Então, marquem verdadeiro ou falso aqui de acordo com essa situação. E a número 4 aqui, o último, ele está dizendo o seguinte, ó. Quando 2 ondas interferem, a onda resultante apresenta sempre pela mesma mudança em relação às ondas componentes. Tais mudanças se verificam em relação a... Então, o que ele está falando aqui? Que a gente tem 2 ondas interferindo uma na outra, as 2 ondas se encontraram, certo? E ele está dizendo o seguinte, a onda resultante apresentada sempre pela mesma mudança em relação à onda componente. O que vai acontecer aqui? Ele está dizendo o seguinte, tais mudanças podem ser verificadas em relação ao comprimento da onda, ao período, amplitude, à fase ou à frequência. Então, leiam aqui com calma e marquem a alternativa correta em relação a essa questão.